Olá, amigos! No ar, 120 minutos. Aqui você terá as atualidades da engenharia no Brasil e no mundo. No contexto da organização profissional CREA e CONFEA, você terá também as informações que você precisa. No contexto da organização sindical, também terá informações da FICENGE. O mercado será pautado toda vez que nós estivermos no ar, assim como as temáticas de empregabilidade, num ambiente que hoje a tecnologia performa grande a forma como o trabalho é realizado. E hoje, para falar de uma empresa importante para o desenvolvimento de Minas e principalmente para os engenheiros, nós vamos falar sobre a CEMIG. E para isso convidamos o ex-deputado federal Aloysio Vasconcelos, que passo a palavra para fazer uma breve apresentação. Bom, eu sou mineiro, engenheiro, formado na Federal. Comecei a atuar na engenharia como participante da Sociedade Mineira de Engenheiros, depois diretor, depois segundo vice-presidente, primeiro vice-presidente e presidente. Fui do CREA também e profissionalmente eu comecei a minha vida na CEMIG. A CEMIG tornou-se para mim uma espécie de paixão de vida. Uma empresa agradável, uma empresa ética, uma empresa moderna, uma empresa orgulho dos mineiros. A CEMIG foi criada em 21 de maio de 1952 pelo governador Juscelino Kubitschek, quando ele queria atrair empresas para aqui e não tinha energia. Então, ele viabilizou as Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A., hoje Companhia Energética de Minas Gerais, e com isso alguns investimentos estrangeiros, principalmente no caso siderúrgico, né? Sabará, Belgo Mineira, em Contagem, né? A cidade industrial, a Mannesmann, e depois veio a atração de Usiminas, mineradoras e indústrias mil. Então a minha atividade começou na CEMIG, depois eu me tornei superintendente de área de distribuição, geração e transmissão na CEMIG, e aí eu fiz o concurso da ONU, fui para a Europa, na época a CEMIG, e não discordei, achou que era impossível, porque tinha outros mais antigos, né, que tinham que fazer pós-graduação no exterior. E aí eu vim trabalhando já da Europa numa empresa da Suíça, a ABB, e mais tarde, por um lance dos engenheiros e da tradição de família, me elegi deputado federal, foram 3 mandatos, 12 anos, e aí eu voltei para a engenharia, onde eu era feliz e não sabia, né? Aliás, na música. Né? E voltei para a área da Eletrobras, né? Fui presidente do Conselho de Furnas, que é uma empresa extraordinária, tem uma marca formidável no país, né? Infelizmente agora eles extinguiram com a privatização, e voltei para a CEMIG no governo do Dr. Itamar Franco. Eu fui diretor primeiro de distribuição, depois de geração e no final de transmissão, porque ele dizia que eu tinha capacidade de inovar e coragem para realizar. Beleza. E aí, daí, aposentei e agora estamos curtindo os netos. Aloysio, a CEMIG como empresa estatal, qual a importância de uma empresa estatal como a CEMIG no mercado competitivo de energia? Olha, a energia é o conforto, o bem-estar, a informação, a educação e, consequentemente, saúde, família, etc., de um povo, de uma gente. A energia é fundamental hoje. Tanto é que agora a ONU inventou 3 grandes movimentos, o último deles é a transição energética. E para levar a energia às casas dos mineiros, que na época eram 250 mil, 300 mil, hoje são 10 milhões de mineiros que a CEMIG tem
seus pontos de atendimento, não é? Agora, a diferença de uma empresa privada para uma estatal é o seguinte: a empresa privada mira o lucro, a estatal mira o lucro também, mas o bem-estar da população, a qualidade de serviço, investe com qualidade e principalmente eletrificação rural, porque a eletrificação rural é penosa, além de difícil de construir, além de, às vezes, situações longínquas, tem uma inadimplência um pouco mais alta e, se for para investir para fazer a primeira obra, não faz. No governo do Dr. Itamar, nós criamos na CEMIG a eletrificação rural sem investimento do beneficiário, que é a população sempre pobre. Levei essa ideia para a Eletrobras e lá nós criamos o Luz para Todos. Ou seja, cidades que dão lucro permite você investir nas que não dão lucro. Exatamente. Isso é possível só numa empresa estatal. Isso, você me tomou a palavra. A empresa privada, ela não faz eletrificação rural, né? Em Minas tinha uma que, para fazer eletrificação rural, eu estava na Eletrobras, com o programa Luz para Todos, fizemos praticamente tudo. Ela entrou com o nome, né? Mas precisava de atender o povo. Antigamente tinha o DAE também, que entrava em alguns lugares. Foi muito importante, né? E ele fazia aquela parte, vamos dizer, onde era mais penoso e difícil para chegar com as monofásicas. Isso, com a CEMIG. Hoje a eletrificação rural é feita com monofásico, que é o mais barato, mas tem muita gente já fazendo com trifásico, porque você encontra motores de mais alta potência na área rural hoje, seja para picar cana, milho, etc., né? Então, a grande diferença é a empresa privada não faz aquilo que não dá lucro. A eletrificação rural não dá lucro, então o povo do mato, das fazendas, da área rural, fica prejudicado. Mas, só para não perder o foco, esses fundos internacionais, eles são bons como parceiros, como investidores, eles procuram os negócios bons, nada contra o dinheiro estrangeiro, nada. Agora, eles focam o seguinte: o projeto é bom? Vai ser lucrativo? Vai dar um retorno acima qual é a inflação? 12%? Acima da inflação? Acima da Selic? Sim. Vai, está garantido? Bom, aí ele investe, né? O risco é quase mínimo. E no caso da Copel, que é uma empresa foi muito respeitável, uma empresa grande, de gente boa, de gente competente, né? Inclusive os governadores do Paraná sempre preservaram a Copel, né? Eu me lembro do governador Requião, a luta que ele teve para segurar a Copel, mas em determinado momento aconteceu que o governo de lá, com o apoio da população, resolveu privatizá-la. Em Minas não dá, porque Minas tem 853 municípios, dos quais 774 atingidos pela CEMIG. E na área rural de 774 é muito difícil uma empresa privada, a não ser que ela seja gigante, atender com qualidade, com eficiência, com nível de preço tolerável e também, não é, com função social. Porque você não pode tratar um asilo, uma creche, uma escola, um hospital como um cliente comum que você, ao ver que não pagou naquele mês, corta. Então a CEMIG tem esse mérito de negociar, de compor, etc. Por isso que a gente não quer a privatização da CEMIG. O que você acha da federalização que está no bojo do projeto Propag, apresentado pelo senador Pacheco? Bom, se o indivíduo está no meio do mar, morrendo afogado, não tem numa ilha perto, ele não tem solução à vista, e alguém joga uma boia para ele do céu, é uma salvação. A boia pode ser feia, ruim, meio murcha, colorida com um time de futebol adversário meu, mas eu estou afogando, eu vou usar a boia para me salvar. É mais ou menos isso que é o Propag. O governo de Minas, usando uma liminar que o governador Fernando Pimentel conseguiu na justiça em Brasília, o governo de Minas não pagou um único centavo da dívida de Minas.
pegou Minas com uma dívida da ordem de 100 bilhões, hoje está 165 ou 6 bilhões. Uma dívida impagável. Mas nem juros, nem um mínimo dessa dívida foi paga pelo governo de Minas. Pois bem, o que ocorre agora? Ocorre que alguém tem que jogar a boia para Minas Gerais. A imagem que eu fiz do náufrago, Sim, do afogado, alguém tem que jogar a boia. O governo de Minas não criou essa boia. O governo federal tentou, não conseguiu. No governo passado. No governo atual, a boa relação do presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, que é mineiro, da região de Passos, onde ele começou politicamente, né? E o presidente da República, possibilitar a busca de um projeto de solução. Esse projeto pode não ser o melhor dos mundos, mas ele é um projeto que alivia a dívida, aceita empresas do Estado como pagamento de parte da dívida principal, e o que faltar vai ter a taxa reduzida. Ora, e parece que tem um processo também de reversão de compra, né, para o Estado. Isso em função de algumas coisas anteriores, inclusive Lei Candir, etc. E tal. Mas a ideia da boia, repito, o senador Rodrigo Pacheco encontrou a boia, julgou para salvar Minas Gerais dessa situação de inadimplente, porque não paga a dívida, não tem solução, a dívida subiu de 110 para 165, e agora ou entra no Propag e coloca as empresas mineiras com um valor que aí tem que ser negociado, acertado, juridicamente perfeito e acabado ouvindo o Ministério Público Federal, Estadual, para ficar uma coisa redonda. Digamos aqui no número apenas imaginário, a dívida de 165 bilhões. Se a CEMIG, Copasa e Codemig valerem 85 bilhões, vão ficar faltando 80. Esses 80 têm no projeto Rodrigo Pacheco um percentual de redução, de queda. E depois a parte faltante, ela é renegociada com um juro muito menor que o atual. O atual foi, se não me engano, no governo federal Fernando Henrique, governo estadual Eduardo Azeredo, Sim, imposto de cima para cima, uma condição duríssima, né? E ele é terrível para o Estado, né? Então, eu passei a defender a aprovação do Propag, porque é uma boia de salvação para Minas Gerais, né? Porque Minas não tem estradas hoje, o governo não tem recurso. Minas não constrói escolas, o governo não tem recurso. Minas não tem hospitais novos, Minas não faz aeroportos, Minas não faz parque de exposição, Minas não faz farmácias. Olha, o governo de Minas não tem feito nada pelo interior, né? Muito discurso, muito papel, muita prosopopeia, muita dialética, mas na prática muito pouco. As estradas horríveis, quase todas as melhorzinhas agora estão entrando com pedágio, entraram a partir de segunda-feira. E para salvar essa situação, o projeto do Rodrigo Pacheco resolve, desde que CEMIG, Codemig e Copasa entrem por valor superior a 85 bilhões, no meu conceito, na minha avaliação. Posso estar enganado, porque aí ficam faltando 80, com a diminuição, talvez caia aí para 50 e tantos, no máximo 60, com juro bem menor, ela sai de impagável para pagável. vai ser um respiro tático, vamos dizer assim, para a engenharia voltar a ter obras, né? E isso é um sonho. A engenharia vive uma crise porque não tem grandes obras, não se constrói mais grandes usinas, grandes estradas. De JK. O binômio Energia e Transporte, lançado pelo governador Juscelino, durou 30 anos, né? Mas, Luiz, infelizmente o tempo esgotou. Queria uma mensagem sua para os engenheiros e engenheiras mineiros e, na verdade, para todo cidadão mineiro a quem essa mensagem nossa vai chegar. Bem, eu sempre procurei ser educado, sempre procurei ser ético, simples no trato, mas uma vez eu errei, sabe?
era a formatura de uma grande escola de engenharia e eu era paraninfo. Eu cheguei abrindo o discurso dizendo assim: o engenheiro é o tudo, o resto é o resto. A turma aplaudiu, foi impactante, mas depois eu me arrependi um pouco. Eu acho que a engenharia não deve ser nem a melhor, nem a maior. A engenharia deve ser equilibrada, a correta, para atender a nação, para atender o Estado, para gerar bem-estar para a população, levando conforto, informação, segurança, saúde a toda a população, mas deve ser feito com harmonia. O engenheiro é um grande instrumento, é um dos principais. Agora, a engenharia precisa acordar. Nós estamos tendo um problema de engenharia nas escolas tecnológicas, como Ouro Preto, Itajubá, Santa Rita do Sapucaí, São João del Rei, etc., porque a demanda de energia, a demanda de engenheiros da área de energia, ou da área tecnológica, ou da área de informática, ou da área de comunicações, ou dos satélites, etc., houve uma redução. Sim. Não é? Isso precisa ser sociologicamente estudado e recomposto esse quadro. Por quê? Quando o PIB brasileiro cresce, a energia cresce, e a energia crescendo, demanda profissional de engenharia eletricista. Eu imagino a mesma coisa na área de civil, estradas, na área de eletrônica, telemática, na área da saúde. Hoje, 90% dos equipamentos de saúde são basicamente de engenharia. Sim. Não é? É ultrassom, é ultrassonografia, é aquela ressonância magnética. Aliás, uma novidade, a Alemanha está lançando agora a ressonância magnética Open. Não tem mais aquele pesadelo de você entrar naquele túnel para fazer a ressonância. Ela é Open. Você senta num banquinho e tem um polo da esquerda, o polo da direita e um de cima, e eles fazem a ressonância ambiental. O cidadão fica livre. Isso é avanço, isso é engenharia, mas aí precisa de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico. Nenhum país desenvolveu sem pesquisa. O maior exemplo do mundo, Japão, Coreia do Sul, etc., 40% do PIB, da Receita Nacional, é dedicado ao orçamento para pesquisa, ciência e tecnologia. Nós aqui estamos com 4, podemos melhorar muito, não é? Sim. Privatização, esse livro aqui sobre a Copel, porque privatização, o que é que acontece? Transformam-se todas as ações em ordinárias e paga dividendo para os donos, né? E o dinheiro, numa co-irmã nossa da Infovias, olha quem são os sócios que se apropriaram da Copel Telecom. É bom que a população conheça. BlackRock, Fundo de Previdência da Polícia e Bombeiros de Los Angeles, Fundo de Previdência dos Professores de Nova York, Fundo de Previdência dos Aposentados da Califórnia, Fundo de Previdência do Estado do Utah, Ford Motors do Canadá, Fundo de Previdência da Caterpillar, Fundo de Previdência da IBM e Fundo Global de Investidores da Aliança. É o lado perverso dessas privatizações que eu e você podemos entender que o Estado tendo, por exemplo, uma golden share, uma participação, ele segura pouco. Ele seguraria, mas o lucro que essas empresas deveriam ser reinvestido no país, elas saem na forma de dividendos para fora. Isso é terrível, né? É porque, na realidade, a empresa estatal ela tem a função de dar lucro, ser eficiente, ser moderna, ser gerida com ética e também, obviamente, cumprir a sua função social, né? Já a empresa privada, não, ela tem que dar lucro. Em segundo lugar, dá lucro. Em terceiro lugar, dá lucro. Dá lucro. Nós temos um caso recente aqui, eu não vou citar exatamente por razão de ordem ética profissional. Essa empresa foi privatizada, baixou a qualidade teoricamente ao limite do possível, aumentou o lucro, não é verdade? E escolhe a maior percentagem possível de distribuição de dividendos, né? Porque tem uma faixa, né? Mas hoje, os engenheiros dela, os diretores e os gerentes não podem andar na rua. A população está tão revoltada pela péssima qualidade de atendimento
que isso aconteceu. Aloysio, muito obrigado pela sua Obrigado presença. eu. A vocês que nos assistem, o SENGE existe para defender a engenharia e os engenheiros. Juntos somos mais fortes. Nos acompanhe nos sites. Até a próxima edição.